Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Como podemos pôr em prática o que está nos ensinando? Você ouviu algo que te parece certo e deseja pôr em prática em sua vida diária. Há sim um vão entre o que pensa e o que faz, não é verdade? Pensa uma coisa e está fazendo outra, mas deseja pôr em prática o que pensa. E por isso existe esse vão entre a ação e o pensamento. E pergunta então como unir o vão, como ligar o seu pensar à sua ação. Pois bem, quando deseja intensamente fazer uma certa coisa, você a faz, não é? Quando deseja jogar algum jogo ou fazer alguma coisa em que está realmente interessado, encontra meios e modos de fazê-la. Nunca pensa em como pôr em prática o desejo. Você o faz porque você é ardoroso, porque nisso está todo o seu ser, toda a sua mente e coração. Mas aquele outro respeito, você se torna muito sagaz. Deseja uma coisa, mas faz outra. Você diz, isso é uma ideia excelente e intelectualmente eu a aprovo, mas não sei o que fazer com ela e te peço para me dizer como pô-la em prática. Isso significa que não deseja em absoluto fazer essa coisa. O que realmente deseja é adiar a ação. Porque te dá gosto ser um pouquinho invejoso ou o que quer que seja. Você diz, todos os demais são invejosos, por que eu não vou ser? E continua exatamente como antes. Mas se realmente não deseja ser invejoso e percebe toda a verdade sobre a inveja, assim como percebe a verdade sobre uma serpente, deixa então de ser invejoso e está acabado. Nunca pergunta como ficar livre da inveja. O importante, pois, é ver a verdade relativa a uma certa coisa e não perguntar como pô-la em prática. Pois isso, com efeito, significa que não percebe a verdade respectiva. Quando encontra uma cobra no caminho, você não pergunta, o que devo fazer? Compreende perfeitamente o perigo que uma cobra representa e fica longe dela. Mas nunca examinou verdadeiramente todas as implicações da inveja. Ninguém jamais te falou a respeito dela, nem a examinou profundamente junto com você. Te disseram que não deve ser invejoso, mas nunca investigou a natureza da inveja. Nunca observou que a sociedade e as religiões organizadas nela estão alicerçadas, no desejo de vir a ser alguma coisa. Mas no momento em que examina profundamente a inveja e percebe realmente a verdade a seu respeito, nesse momento a inveja deixa de existir. E a pergunta, como pôr em prática, é uma pergunta irrefletida. Porque quando está realmente interessado numa coisa que não sabe fazer, você atira a ela rapidamente e começa a descobrir o modo de fazer. Mas se fica sentado dizendo, olha, eu peço para você me ensinar uma maneira de me livrar da avidez, você vai continuar ávido. Entretanto, se te pôr a investigar a avidez com uma mente atenta e livre de todo o preconceito, e se nisso pôr todo o seu ser, descobrirá por você mesmo a verdade relativa à avidez. E é a verdade que te liberta, e não a sua busca de uma maneira de te libertar. Pergunta,
Porque nunca se realizam plenamente os nossos desejos? Porque há sempre obstáculos a nos impedir de atuar completamente como desejamos? Resposta: se seu desejo de fazer uma certa coisa é completo, se nele está todo o seu ser, sem busca de nenhum resultado, sem nenhum desejo de preenchimento, quer dizer, sem medo, não há então obstáculo algum. Só há obstáculo, contradição, quando o seu desejo é incompleto e fragmentado. Deseja fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, tem medo de fazê-la, ou sente um vago desejo de fazer outra coisa. Além disso, há possibilidade de realizar todos os seus desejos? Você compreende isso? Vou te explicar. A sociedade, que é a relação coletiva entre os homens, não quer que tenha nenhum desejo completo, porque se isso acontecesse, você se tornaria muito incômodo. Você se tornaria um perigo para a sociedade. Eles lhe permitem ter desejos respeitáveis como ambição, inveja. E isso sim é muito correto. Constituída que é de entes humanos invejosos, ambiciosos, que creem e imitam, a sociedade admite a inveja, a ambição, a crença, a imitação, muito embora todas essas coisas sejam indícios de medo. Enquanto seus desejos se harmonizam com um padrão estabelecido, você é um cidadão respeitável. Mas no momento em que tem um desejo completo, estranho ao padrão, você se torna um perigo. Assim sendo, a sociedade está sempre vigilante para te impedir de ter um desejo completo. Um desejo que seja a expressão do seu ser total e, portanto, produto de uma ação revolucionária. A ação de ser difere muito da ação de vir a ser. A ação de ser é tão revolucionária que a sociedade a repudia e se interessa exclusivamente pela ação de vir a ser, a qual é respeitável porque condiz com o padrão. Mas todo desejo que se expressa na ação de vir a ser, que é uma forma de ambição, não encontra preenchimento. Mais cedo ou mais tarde, ele se vê contrariado, impedido, frustrado, e contra a frustração nos revoltamos de maneira nociva. Essa é uma questão que muito importa examinar, porque quando se tornar mais velho, verá que seus desejos nunca são realmente preenchidos. No preenchimento está sempre a sombra da frustração, e em seu coração não há cânticos, porém gritos. O desejo de vir a ser torna-se um grande homem, um grande santo, um grande isso ou aquilo. Não tem fim e, portanto, não tem preenchimento. Sua exigência é sempre demais. E esse desejo gera agonias, aflições e guerras. Mas quando a pessoa está livre do desejo de vir a ser, há um estado de ser, cuja ação é totalmente diferente. Seu próprio ser é seu preenchimento. Percebo que sou estúpido, mas outros dizem que sou inteligente. Qual das duas coisas devem influir em mim? O que percebo ou o que dizem? Resposta: escute essa pergunta muito atenta e tranquilamente. Não tente encontrar uma resposta. Se diz que sou um homem inteligente e eu sei muito bem que sou estúpido, o que diz terá alguma influência em mim? Ela só vai ter se me estou esforçando para ser inteligente, não é verdade? Nesse caso, me sentirei lisonjeado e influenciado por sua opinião. Mas se percebo que uma pessoa estúpida nunca deixará de ser estúpida,
se tentar ser inteligente, o que acontece então? Por certo, se eu sou estúpido e me esforço para ser inteligente, continuarei estúpido, porque o esforço para ser ou vir a ser algo faz parte da estupidez. Uma pessoa estúpida poderá adquirir os adornos da competência, passar em certos exames, obter emprego, mas nem por isso deixará de ser estúpida. Preste atenção a isso, porque não é uma asserção mordaz. Mas no momento em que uma pessoa se torna cônscia de ser estúpida, e em vez de tentar tornar-se inteligente, começa a examinar e a compreender a sua própria estupidez, nesse momento se dá o despertar da inteligência. Considere a avidez, por exemplo. Você sabe o que é a avidez? É o comer mais que o necessário, o desejo de brilhar mais do que os outros nos jogos, o desejo de mais posses, de um carro melhor do que qualquer outro. Dizem então que você não deve ser ávido e começar a praticar a não avidez, o que é puro disparate, porquanto a avidez não deixará de existir com o esforço por você se tornar não ávido. Mas se começar a compreender tudo o que está implicado na avidez, se aplica a sua mente e seu coração a descobrir a verdade a respeito dela, está então livre da avidez e do seu oposto. É então um ente humano de veras inteligente, porque está interessado no que é, e não em imitar o que deveria ser. Nessas condições, se você é estúpido, não tente ser inteligente ou talentoso, mas trate de compreender o que é que te está fazendo estúpido. A imitação, o medo, o copiar alguém, o seguir um exemplo ou um ideal, tudo isso torna a mente embotada. Quando deixa de seguir, de ter medo, quando é capaz de pensar claramente por você mesmo, não é então o mais brilhante dos seres humanos? Mas se é estúpido e tenta se tornar talentoso, entrará para as fileiras daqueles que são perfeitamente estúpidos com todo o seu talento. Pergunta: por que somos ruins? Resposta: se fizer essa pergunta a você mesmo, no momento em que é ruim, tem ela então importância e significação. Mas quando sente raiva, por exemplo, nunca pergunta por que está com raiva, não é verdade? Só depois você faz tal pergunta. Depois da raiva você diz: que coisa estúpida, eu não devia ter me enraivecido. Mas se, ao contrário, estiver lúcido, num estado refletivo, no momento da cólera, sem a condenar, se estiver presente com todo o seu ser, no momento em que essa agitação se manifestar em sua mente, verá então com que rapidez ela vai se dissipar. As crianças são traquinas numa certa idade e não podem deixar de ser, porquanto estão bem nutridas, cheias de vida e de energia, que têm de explodir de uma ou de outra maneira. Mas essa é uma questão verdadeiramente complexa, porquanto a ruindade pode ser devida à alimentação inadequada, falta de sono, sentimento de insegurança e etc. Se todos os fatores não forem devidamente compreendidos, então a ruindade das crianças poderá tornar-se uma revolta no seio da sociedade. Revolta que nenhum alívio lhes trará. Vocês sabem o que são delinquentes juvenis? São jovens que fazem coisas terríveis de todo gênero. Estão revoltados dentro da prisão da sociedade porque nunca foram ajudados a compreender o problema da existência. Eles têm abundante vitalidade e muitos deles
são excepcionalmente inteligentes. Sua revolta é uma maneira de dizerem: me ajudem a compreender, a quebrar essa compulsão e esse horrível ajustamento. Por isso, é tão importante essa questão para os educadores, que mais do que as crianças necessitam de ser educados. Pergunta: estou habituada a beber chá. Disse-me um mestre que isso é um mau hábito e outros dizem que não é. Resposta: o que pensa você? Ponha de lado por hora o que os outros dizem, que pode ser preconceito deles, e escute a questão. Que pensar de um menino que já está habituado a uma dada coisa, tomar chá, fumar, comer em excesso e etc. Numa pessoa de 70 ou 80 anos pode se considerar natural o já ter contraído determinados hábitos. Mas você ainda está no começo da vida. E o já estar habituado a alguma coisa é algo terrível, não é? Essa que é a questão importante. E não o saber se pode tomar chá. Veja, quando uma pessoa se habitua com alguma coisa, sua mente já está a caminho do cemitério. Se pensa como hinduísta, católico, protestante, sua mente já está em declínio, em processo de deterioração. Mas se sua mente está alerta, investigando para descobrir a razão por que está enredado num certo hábito, porque pensa de determinada maneira, poderá então ser resolvida a questão secundária. E se pode fumar ou tomar chá. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.